bom dia, queridos colinautas do programa Q3. Hoje, 11 horas e 2 minutos, um agradecimento especial aqui ao Neto, que nos liberou o programa, porque hoje o programa é um programa especial, como sempre, mas o tema diz de perto a todos vocês. Hoje o tema do programa é qualidade na TV brasileira, e nós trouxemos, que eu já vou apresentar um convidado, assim, uma das maiores autoridades brasileiras no tema. Mas eu queria primeiro dar bom dia para a nossa querida Sandra Lanza. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os qualinautas do planeta que estão aí nos assistindo. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês, lembrando a vocês que o Q3 está aqui na AltV todas as quintas-feiras, 11 horas, tratando de todos os temas ligados à qualidade e gestão empresarial, não é isso, Valdemar? Isso mesmo. E o tema de hoje, pode subir o template aí, tem como tema qualidade na TV brasileira, e nosso convidado é nada mais, nada menos que Gabriel Prioli. Bom dia, Gabriel, muito obrigado pela sua vinda. Bom dia, Sandra, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Muito bem, temos hoje aqui, vamos dizer assim, o Gabriel é uma pessoa muito conhecida de todos, ele já se transformou, já transcendeu os meios de comunicação, está sempre na mídia. Atualmente o Prioli, ele é o, vamos dizer assim, coordenador da área de conteúdo e qualidade da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, e, vamos dizer assim, ao longo da sua carreira, construiu uma carreira de jornalista, professor, escritor, apresentador, crítico, diretor de televisão, enfim, são muitos chapéus, né, Gabriel? Vários instrumentos. Então, mas para tocar vários, quando você toca vários instrumentos, você se torna um maestro. Então, nada menos do que um maestro da televisão aqui. Estou aprendendo. Não é? É verdade, a gente aprende todo dia, é isso mesmo, né, Gabriel? Mas, enfim, graduado pela ECA, prêmio-mestre de jornalismo, são questões muito importantes. Ele é coordenador de conteúdo e qualidade da Fundação Padre Anchieta, presidente de honra da ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária, responsável pela implantação do canal universitário, enfim, eu não vou ler aqui o currículo. A maior dificuldade, né, Sandra, para a gente preparar esse e-mail foi tentar fazer uma síntese do currículo do Gabriel, que tem uma vida aí em todas essas funções. Foi editor de Jornal Nacional, editor-chefe do São Paulo Já, da Globo, Rede Bandeirantes, Rede Record, Gazeta, autor de livros, campeão de audiência sobre Walter Craig, enfim, a obra é muito grande, o conhecimento é muito grande. Não vamos perder muito tempo, vamos passar já, né, para nosso conteúdo. Eu queria só lembrar vocês que vocês podem fazer contato conosco através do nosso e-mail, que é contato@q3online.com.br. Esse e-mail está disponível para dúvidas, sugestões, receber a nossa newsletter. Vocês têm também aí um outro canal muito importante, que é o nosso blog, né, Sandra? Qual é o endereço? Sim, o endereço do nosso blog, então, para você conhecer um pouquinho mais do programa Q3, www.q3nomundodaexcelência.zip.net. Eu vou colocar para o pessoal que está participando do chat. Então, além da newsletter e das informações dos próximos programas, você encontra programas anteriores e vídeos, viu, Valdemar? Agora também, a gente tem vídeos também, então, no nosso blog. Então, participem. Então, você pode assistir o programa de hoje, possivelmente a partir de hoje à tarde ou amanhã, não é? Sim. Usando o blog ou o videolog, e também ter contato conosco na tela aí, através do nosso vlog. O vlog é o diário de bordo. Aqui a gente conta, que vocês estão vendo aí o nosso último programa com a Miriam Garrido, professor Jesus Cossenza, né, muito querido também por todos os alunos dele aí, da GV, da SPM, né? Isso, exatamente. Então, o endereço para a gente participar do nosso vlog, www.flogal.com.br/programa Q3. Então, como o Valdemar já disse, é uma resenha, e daqui a pouquinho a gente já tem a resenha de hoje. Então, hoje já vamos ter a resenha. Vai ser excepcional. É isso mesmo, não tem dúvida. E aí também uma informação para vocês do endereço do videolog, www.videolog.tv/programa Q3. E a gente já tem mais de 50 programas lá postados, viu, Valdemar? Aos pouquinhos, a ideia é que a gente poste os 130 programas. 130 programas que nós já temos. Aliás, o que a gente tem feito é o seguinte: os temas da comunidade, que aliás é a próxima informação que a gente tem para vocês, comunidade Q3 no Orkut, que nos tem dado muita satisfação, muitas vezes vem um tema, né, em discussão na comunidade. Essa semana um novo qualinauta, o Marcelo, colocou um tema sobre competência e cara de competência, né? Quer dizer, fazer cara de competência, e estava muito bem explicado nos programas do Marco Laurindo sobre etiqueta empresarial e no programa do Polito também sobre comunicação.
Então nós tivemos a oportunidade de, né, levar que não estava no videolog, por conta do tema na comunidade, nós tivemos a oportunidade de trazer para vocês. Então, comunidade Q3 no mundo da excelência do Orkut. Quem tiver no Orkut quiser nos dar o prazer, por favor, nós receberemos com bastante satisfação. Aliás, Valdemar, eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial para todos os participantes da comunidade Q3 que participaram ativamente com questões e comentários aqui para o programa de hoje. Então, muito obrigada pela participação de todos vocês. O Wilson, o Marcelo e demais Qualinautas. Aliás, está chegando o encontro, hein, Valdemar? Isso, sábado agora, né, Sandra? Fala aí. Sábado agora. Convida então, todo mundo. Você que está participando da nossa comunidade, você que não participa ainda, participe, que sábado vai ter o nosso segundo encontro, que foi uma festa ano passado. Foi, assim, repleto de discussões muito interessantes. Então, participem, vai ser no Restaurante Osório, a partir das 12h30, aqui em São Paulo. Então, maiores informações você encontra na própria comunidade. Isso mesmo. Hoje nós não vamos fazer aquele bloco de comentando o aprendiz, tendo em vista, digamos, a quantidade, digamos, de temas e perguntas que já chegaram, mas nós estamos preparando um programa especial para fazer esse comentário. Como a gente tem sempre falado, nós temos, não emitimos aqui nenhum juízo de valor sobre o programa em si, mas nós temos aproveitado a oportunidade do programa para discutir situações que ocorrem com jovens em situação, digamos, de um processo de seleção. Então, como o programa tem caráter empresarial, a gente tem aproveitado sempre o programa para fazer aquele pequeno bloco comentando o aprendiz. Bem, o livro do dia hoje, Sandra? Tchararã. Então, como é de praxe, para o Qualinauta que mais se destacar no final do programa, com perguntas do chat, então comecem a participar. Qualidade no atendimento, a chave para o seu sucesso pessoal e empresarial, do pastor Adilson Romualdo Neves, gentilmente cedido pela editora Quality Mark. Então, estou aguardando aqui os comentários das questões para hoje. Quer dizer que o pastor também está fazendo livro de atendimento? Sim, senhor. Puxa, parabéns aí. O pessoal está ocupando todos os espaços, que, aliás, eu vou até introduzir essa questão aqui para o nosso querido convidado, Gabriel, para a gente talvez começar a conversar dentro desse tema. Eu tenho notado que os pastores estão trilhando aí uma trilha interessante naquele programa no Fala Que Eu Discuto, que começa meia-noite. Então, essa semana, você teve lá, até anotei aqui, viu? A dança do creu. Então, de um lado parecia a menina dançando o creu e o pastor perguntava, e aí, o que vocês acham e tal? Uma discussão em cima do creu. E ontem foi a dança do selinho, no Fala Que Eu Discuto. Como é que é, Gabriel? O que está acontecendo com essa televisão brasileira? Abre aí, vamos abrir o debate. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Vou fazer a minha melhor cara de competência. Achei ótima essa distinção entre competência e cara de competência. Vou fazer a minha melhor cara de competência, prometo. A televisão brasileira, eu acho que é fascinante sobre todos os aspectos. É o meu foco, o meu material de trabalho, o meu foco, a minha preocupação já numa longa vida profissional, né? Minha vida profissional foi toda ou fazendo televisão, ou refletindo sobre a televisão, estudando a televisão, ensinando alguma coisa sobre televisão. E eu acho que o que é fascinante na televisão brasileira é essa multiplicidade de gêneros, de ideias, de soluções, ainda menor, a meu ver, do que poderia ser. Nós poderíamos ter uma diversidade ainda muito maior do que ela tem, mas ela permite o surgimento de experiências como essa. Esse programa que você cita, o Fala Que Eu Discuto, eu acho bastante interessante esse programa, né? Porque bota uns temas muito populares em debate, numa perspectiva, evidentemente, religiosa, de produzir uma reflexão de natureza religiosa, mas ele é muito feliz na escolha das pautas, né? Porque ele vai buscar assuntos que sensibilizam diretamente a alma popular, né? Os assuntos que estão... Sim. Eles não têm... Quer dizer, eu acho que é muito interessante essa falta de preconceito em relação aos temas. Tudo pode ser debatido, né? E esse estilo muito interessante, que é uma adaptação para a televisão daquelas talk radios, né? Ou as rádios em que as pessoas conversam o tempo inteiro, o radialista conversa o tempo inteiro com o público, né? A rádio onde se fala, não se ouve músicas, a rádio onde se fala. Esse programa é o Talk TV, né? A ideia de uma televisão onde o show está em conversar com as pessoas e dar um protagonismo muito interessante para o público que é o centro da conversa, né? Isso é uma tendência
interessante da televisão recente, esse protagonismo do espectador, das pessoas. Né? É, um pouco o que acontece aqui já na UTV, né, Sandra? Como é que estamos no chat aí? Tá esquentando. Tá esquentando. Tá esquentando. Ok. Então, a gente tem aqui continuamente também, né, Gabriel? Quer dizer, o chat a gente está pautado continuamente. Mas, enfim, hoje a gente vai fazer um programa que a gente sempre procura trazer, além do debate e tal, um pouco de conteúdo, um pouco de estruturação, um pouco de metodologia. E a gente tem, vamos dizer assim, trouxe aqui para discutir com você, e você que é objeto até do seu trabalho, é um trabalho que a gente está acompanhando lá na Cultura, critérios de avaliação de programa, tem na tela aí. Isso é um trabalho que o Gabriel vem executando, entre outros, inúmeros outros que vem executando no momento, além de relançar uma grade nova na TV Cultura. Vocês têm acompanhado aí os novos programas, as novas atrações, projetos assim bem diversos, quanto, por exemplo, Humanos e Minas, né? Exatamente. Não é? Fala um pouquinho dessa nova grade antes da gente entrar nesses critérios. Qual é a proposta, qual é o conceito que está por trás da nova grade da TV Cultura? Rejuvenescer. Rejuvenescer. Basicamente, rejuvenescer. A TV Cultura, ela é muito forte no público infantil, né? As crianças estão conosco massivamente, e ficam o dia inteiro conosco, porque a nossa programação infantil começa às 8 da manhã e vai até às 7h30 da noite. E temos altos índices de audiência, né, nesses horários. Chegamos frequentemente a estar em terceiro lugar, com ótimos resultados, e além da qualidade da programação infantil, né, porque são desenhos todos de natureza educativa, né, desenhos sem violência, né, sem fomento ao consumismo. Então nós estamos muito bem na programação infantil. Mas na programação adulta, né, a emissora teve, ao longo do tempo, né, os seus programas, que eram formatos originais à época em que foram lançados, foram envelhecendo. E nós temos um público majoritariamente maduro, né? Então há um gap, né? um intervalo entre o público infantil, né? Que vai até uns 10 anos de idade, mais ou menos, pré-adolescente, começa no comecinho do pré-adolescência, e depois já o público maduro acima de 45 anos. Esse meio aí, entre os 10 anos e os 45, são o nosso calcanhar de Aquiles. Então nós estamos lutando para atrair esse público, portanto, rejuvenescendo formatos de programas, lançando novos apresentadores mais novos, né, novos temas, novos gêneros, né, que a TV Cultura não fazia ou faz muito pouco. Nós estamos lançando, vamos lançar seriado, reality show, programa de humor, né, queremos, enfim, fazer formatos de televisão não muito usuais na TV Cultura. Esse é o princípio básico. Esse é o princípio básico. Você tem desde um mobile, né, que é assim, uma joia da coroa, né? Exatamente. O Mobile é um programa clássico da televisão brasileira, né? Foi criado, era um programa experimental criado pelo Fernando Fara no TV Tupi dos anos 60 e segue sendo um programa experimental agora na grade da TV Cultura, quase 50 anos depois, mas o que mostra primeiro a vivacidade intelectual e criativa do Faro, que é um homem que aos 80 anos de idade ainda segue sendo um criador fantástico, né? E a gente tem o orgulho de poder retomar esse título Mobile, que foi um título lendário da televisão, e a gente está retomando agora. E um programa excelente, eu tenho acompanhado os programas excelentes, até um programa como esse, Manos e Minas, Pé na Estrada, que tem uma proposta bastante jovem, interativa. Manos e Minas, o primeiro programa feito exclusivamente para a periferia, né, para o público da periferia, centrado basicamente em música negra, rap, samba, o funk, né, são os gêneros básicos do programa, mas não é um programa apenas musical, é um programa que pretende retratar a cultura da periferia e a cultura mesmo, quer dizer, tudo que existe de vida cultural na periferia, que é intensíssima, né? Tem grupo de cinema, grupo de teatro, artes plásticas, né? Tudo que se imagina do cenário cultural no centro da cidade também existe na periferia paulistana e nas demais periferias, e a gente quer dar visibilidade para tudo isso. E a escolha também do apresentador é sensacional. Eu conheci aqui na UTV
um programa que ele veio aqui fazer na UTV algum tempo atrás, até onde encontrei com ele lá na Cultura, né? Mas sensacional. Eu, na época, estava trabalhando com o pessoal do Itaú, aqui no Jabaquara, e via que o pessoal do skate usava aquelas instalações ali, né, daquela praça, etc. Eu falei para ele, olha, vai ajudar. Ele, imediatamente, na hora, ele já acionou os esquemas para organizar os meninos do skate que ficavam ali, né, naquele complexo que o Itaú tem ali, que disponibiliza uma parte do espaço, que é público e tal, para ele organizar, para ter professores de skate. Quer dizer, realmente é uma pessoa, é um líder, né, nesse segmento. Happy Hood. Happy Hood. Sim, Pois Sandra. é. Bom, antes da gente entrar um pouquinho nesses requisitos, eu queria fazer uma colocação que vem do Marcelo. Marcelo. Da Qual comunidade. dos Marcelos? Marcelo Bastos ou da Marcelo comunidade? advogado, que recentemente Marcelo Bastos, da chegou? comunidade. Muito Um bem. grande abraço pro Brasília. Marcelo. Isso, ele fala o seguinte, vou provocar. Isso Qualidade não é o cliente que define? Pronto, lancei a bomba e vou sair correndo. E a Luana quer saber o seguinte, qualidade na TV brasileira é causa ou é consequência, Gabriel? Pronto. Se é o cliente que define, isso é causa ou consequência. Olha, em certa medida, tenho que admitir que é o cliente que define a qualidade na televisão, porque como todo o negócio está montado em cima da aferição dos índices de audiência, e isso vale para toda a televisão, inclusive para a televisão pública, né, porque nós não podemos fugir dessa realidade, né, o público tem um poder enorme de definir aquilo que as emissoras fazem, né. Então, eu acho que não é exatamente qualidade, né, eu acho que preferência, certamente, ele define o rumo, né, do que vai ser feito, né. Acho que a qualidade na televisão, eu acho que de modo é difícil de você precisar, porque você está falando de uma área que, primeiro, é uma área artística, né, uma área onde você tem uma diversidade muito grande de conteúdos e de formatos, né, uma emissora de televisão, ela tem dentro dela um jornal, ela tem dentro dela um teatro, ela tem dentro dela um cinema, ela tem dentro, enfim, tem um circo, ela tem várias formas, tem as artes plásticas, né, tem as artes gráficas, quer dizer, ela tem um conjunto de artes, né, e de ofícios empacotado dentro um liceu mesmo, né? dentro de uma programação, e que cada um deles tem que ser pensado e desenvolvido a partir de critérios distintos, né? Por exemplo, o que é qualidade no telejornalismo comparada à qualidade, por exemplo, na teledramaturgia? São coisas completamente distintas, e para cada uma delas você tem que ter parâmetros. A qualidade na televisão, como eu vejo, ela se define muito por oposição à falta de qualidade ou à chamada baixaria. São dois termos imprecisos, é muito complexo. Tanto qualidade é difícil de precisar, como, sobretudo, baixaria é difícil de precisar. Seria o paradoxo entre o interesse do público e o interesse público? Antes de entrar nesse tema, eu acho que o Gabriel colocou uma questão importante, que a gente tem batido bastante, eu acho que vale a pena, inclusive, redundar aqui a questão. Qualidade. Qualidade, sempre lembrando que a gente tem falado aqui no Q3, existem níveis de qualidade. Isso. Não é? Qualidade não é um dado absoluto, você tem níveis de qualidade. Você pode ter uma qualidade básica, você pode ter uma qualidade standard, que é a qualidade, por exemplo, dos padrões, dos sistemas como 5S, etc., que as empresas adotam. Você pode ter um outro nível de qualidade, que é a qualidade das ISOs, né, que são sistemas de qualidade que dão um padrão de qualidade, asseguram que o processo e o produto sejam executados. Você pode ter um nível de qualidade acima, que é definido pelos sistemas mais sofisticados, pelo Lean, pelo Six Sigma, etc. E pode ter os níveis de qualidade alcançados pelos modelos de excelência. Então, acho que essa questão, como o Gabriel está colocando, e a gente tem falado para vocês, quer dizer, a palavra qualidade realmente ela pressupõe, né, em que nível de qualidade eu quero fazer. Exatamente. Né? Agora, no caso da TV, eu acho que ela está fortemente definida pelo público, ou pelo público que se quer atingir, ou que objetivamente o canal atinge. Quer dizer, até agora eu acho que isso complicou muito, porque pela mistura de mídias, de públicos nas diversas mídias, mas até algum tempo atrás você diria o seguinte: televisão de qualidade era aquela que falava para um público de elite.
Sei. Enquanto a televisão de má qualidade ou de baixa qualidade era a televisão popular. Eu acho isso um conceito que é profundamente preconceituoso, mas era um conceito existente. Existiam emissoras que se comunicavam bem com classe CDE e emissoras que se comunicavam melhor com classe AB. Né? E aquelas que, como no caso das televisões públicas, se comunicavam com a classe AA. Né? Porque ofereciam conteúdos absolutamente sofisticados, né? Que exigem um nível de formação educacional, né? de um universo cultural, de referências bastante sofisticado, que está, evidentemente, num país pobre como o Brasil, ao alcance apenas de uma minoria, de uma elite. Né? Então, o que a emissora pública se caracterizava por passar concertos de música clássica, ter cursos de língua estrangeira, teleteatros, né? Quer dizer, gêneros bastante sofisticados, considerando o público que se atingia. Ora, isso era o passado. Né? Hoje em dia, por exemplo, a própria TV Cultura de São Paulo, nós temos muito mais público CDE do que público AB hoje em dia. Ela é uma emissora, por este critério, uma emissora popular, uma emissora efetivamente popular. Né? E nós precisamos fazer cultura, educação, informação, cidadania para esse público, majoritariamente, né? E para todos os públicos, porque essa é uma televisão generalista, uma televisão aberta, é uma televisão feita para quem a assiste, seja pobre, rico ou remediado. Né? A Sandra tem uma colocação que ela estava falando, que eu acabei interrompendo, mas eu acho que é importante então retomar isso, que definida a questão da qualidade, que eu acho que o Gabriel colocou para a gente de forma muito brilhante, né? O que é esse sentido da qualidade hoje, você estava falando sobre... Sim, nós estávamos falando sobre o paradoxo entre o interesse do público e o interesse público, e como é que a gente faz para mudar essa realidade atual. E o Gabriel, por favor. Pois é, né? Eu diria assim, eu vejo assim, a ideia do interesse público na televisão é aquilo, são todos, assim, a possibilidade da televisão oferecer aqueles conteúdos, né? Que dizem respeito ao fortalecimento da democracia, ao avanço da noção de cidadania, de solidariedade social, de fortalecimento de laços comunitários, de avanço da educação, né, de tudo aquilo que são valores positivos e que ajudam o desenvolvimento da sociedade e da solidariedade entre as pessoas. Então, isso eu chamaria de interesse público. Né? Agora, o interesse do público é muito mais amplo do que isso e nem sempre contempla esses aspectos. Eu diria que o interesse do público está muito mais ligado à questão do lazer, da diversão, do entretenimento, né, de utilizar a televisão como uma oportunidade, depois de um dia de trabalho, de você relaxar e desfrutar de prazeres que são oferecidos por essa tecnologia. Então, a questão do interesse do público, ele está muito mais... eu acho que isso explica porque todos os canais que oferecem programação de entretenimento têm melhor resultado de audiência do que aqueles canais que oferecem conteúdos de educação, de formação, de informação, de cidadania, como é o nosso caso. Que vão buscar o lado mais lúdico do processo, né? Agora aqui quero colocar uma questão também interessante. Quer dizer, quando nós... Quer dizer, tem se falado muito, né? Aliás, vou aqui trazer uma questão, né? Quer dizer, o tempo é o senhor da verdade, né? Que muito propalado aí pelo Collor de Mello, mas muitas coisas na economia brasileira advêm, digamos, de algumas ações que foram tomadas nessa ocasião. E aí, um dos casos mais famosos, além, digamos, do caso da Zélia, foi a questão do automóvel brasileiro. Que o brasileiro estava acostumado com o automóvel brasileiro. Quer dizer, o brasileiro tinha lá seu Volkswagen, tinha lá o seu Ford, tinha lá o seu Chevrolet, né? Mas ele trouxe essa questão que a gente vivia nas carroças. A partir daí, abriu uma série de condições de importação, etc. E hoje o brasileiro não vive mais nas carroças. Será que, às vezes, a questão também na televisão não é um pouco isso? Quer dizer, se a gente não fizer nada por isso, o pessoal vai continuar assistindo as carroças e até nem vai se perceber que está andando de carroça? Alguém não tem que tomar essa iniciativa e a cultura não tem que fazer esse papel, essa missão? Enfim, eu concordo a mídia em geral. Eu concordo com a tese, né? O difícil é você ter os recursos para cumprir esse papel, porque eu acho que, sobretudo a emissora educativa, tem um papel de formação cultural,
formação educacional, ela tem um papel, né, de construção. Né? Agora, é difícil você ter recursos para fazer isso, porque isso custa muito caro. A televisão é um empreendimento muito de capital intensivíssimo, muito dinheiro aplicado. Então, é difícil você, num contexto de competição, e aí as próprias emissoras públicas estão envolvidas nessa competição, porque não é todo o seu orçamento que vem de dotação estatal, né, que dinheiro de orçamento de governo. Não é, aliás, é a minoria, cada vez mais. O grosso do dinheiro tem que ser buscado fora. Buscado fora onde? No mercado. E, portanto, sujeito às vicissitudes da competição e tudo mais. Então, eu acho complicado cumprir. No nosso caso, é uma obrigação cumprir esse papel, mas não é difícil fazê-lo. Agora, você faz uma comparação, né, no caso, com a produção estrangeira, né? Quer dizer, pelo seu exemplo, tem... Não obrigatoriamente. Quer dizer, alguém chegou e disse assim, vocês estão andando de carroças, queiram carros melhores. Não obrigatoriamente sejam importados ou não. No nosso caso, assim, se você comparar a televisão brasileira com a televisão internacional, eu diria que tem mais, eles estão andando de carroça, de modo geral. Quer dizer, nós podemos ter várias restrições à programação da televisão brasileira, exageros, impropriedades, erros mesmo, né? Às vezes programas totalmente desqualificados, isso acontece, mas a média da produção da televisão brasileira é bastante elevada, considerando os padrões de outros países, né? Bastante elevada. Quer dizer, esse é um depoimento importante. O Gabriel é uma pessoa que conhece profundamente a televisão no mundo. A gente conhece algumas coisas em função de viagens e mas, por exemplo, vou dar um exemplo claro. O país mais culto do mundo, acho que todos podemos concordar que, se não é o mais culto do mundo, é o dos mais cultos do mundo, é a França. Né? É o país, né, da enciclopédia, né? O país dos filósofos, dos poetas, dos grandes escritores, dos grandes pensadores e tudo mais. A televisão francesa é de chorar. É muito ruim, Gabriel. É de chorar. Eu morei lá uma época, realmente é de chorar. A televisão inglesa, ela também tem uma boa qualidade na BBC em algumas horas, etc., né? Depois tinha aquele Thames Television, que começou a abrir, né, o segundo caminho lá em Londres e tal. Mas, enfim, eu acho que aqui o Gabriel realmente é autoridade no assunto e aqui a gente fica com a referência que o Gabriel está nos dando. Quer dizer, nossa televisão, numa escala, digamos, de 1 a 5, ela está por volta do 4, 4,5, alguma coisa assim. Está pelo 4, eu acho. Não daria 5, eu não sei se ela não atingiu um padrão de excelência para merecer um 5. Tá bom. Olha aqui, importante. Nós temos pergunta aqui e temos um intervalo para fazer. Mas é só uma colocação. Você vai fazer a colocação e vamos em seguida para o intervalo. A gente pode perceber que pelos nossos qualinatos que a TV Cultura está fazendo muito bem a parte dela. Olha aqui, Bruno Oliveira assiste um programa muito interessante chamado Via Legal, importante para as pessoas conhecerem um pouco mais seus direitos. Tem uma linguagem bem acessível. Aí, Ivan, olha, assisto muito a TV Cultura, Entre Linhas, Repórter Eco, Metrópolis, Nossa Língua. Acho importante, Bruno Oliveira, acho importante o enfoque da cultura no meio ambiente, como é o caso do Repórter Eco, que retrata o que realmente está acontecendo com o nosso meio ambiente, porque as pessoas não têm a noção real do que acontece. Então, pois é, doutora Bruna, quando a senhora for juíza ou promotora, se paute aí pelas pautas aí que você tem visto aí no Repórter Eco, né, que é muito importante. Exerça esse conteúdo, né, quando estiver exercendo aí o cargo de juíza, que em breve estará, né? Vamos para o intervalo e em seguida voltamos para continuar o tema sobre televisão brasileira. Muito bem, voltamos novamente aqui ao Q3 Mundo da Excelência, toda quinta-feira, 11 horas, aqui na AltV. Temos hoje nosso querido convidado, Gabriel Prioli, esse grande estudioso, profissional, apresentador, editor, enfim, e estudioso da TV brasileira, nos brindando aqui com sua experiência e respondendo as perguntas, tanto dos qualinautas aqui ao vivo no chat, como aquelas que já foram postadas na comunidade, né, Sandra? Perfeitamente. Aliás, então, um grande abraço aqui pro pessoal bola também. Com a Sandra. Algumas das pessoas estão participando com a gente aqui do chat. Leonardo de São Paulo, Márcia C., Lacouto, professor Renato Chaves, Ivandroa, Bruno Oliveira, Marcelo Baikauskas. Marcelo Baikauskas. Perfeito, desculpe. Vinhalec, Calil Neto.
Ricardo, Manuel, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui. Valdemar, temos uma questão aqui da Márcia C. Ela gostaria de saber se a missão, os valores e os princípios das emissoras são requisitos para o lançamento de novos programas. Ela diz assim, esse será um caminho para as grandes emissoras, o discurso em conformidade com a prática? Pronto. No caso da televisão pública, seguramente sim. É necessário, a programação é pensada sempre à luz da missão institucional. Não, é o primeiro critério pelo qual com o qual se planeja uma programação ou se avalia a pertinência de um programa. Né? Então, sobre essa questão, então na tela vocês têm aí, o Gabriel trouxe para nós aqui a possibilidade da gente poder discutir. Exatamente, está alinhado, né, com essa questão. Critérios de avaliação de programas, programações, etc. Como ele está falando, o primeiro critério é a missão da emissora. Isso, digamos, certamente no nosso caso, na TV Cultura, nós nos pautamos por isso, né? A missão, a nossa missão da Fundação Padre Anchieta é a formação crítica do homem para o exercício da cidadania. Então, nós temos uma missão de formação, de estimular o espírito crítico e de desenvolver a cidadania, ou seja, fazer com que as pessoas participem do processo político, social, porque elas não sejam simplesmente pacientes dos processos sociais, mas sejam agentes, atores, atuantes. Tem se falado muito que a televisão, de forma geral, cria consumidores. Você está trazendo aí criação de cidadania. Cidadãos, exatamente. Eu acho que é uma grande... Essa é a grande diferença que eu acho que nós podemos estabelecer entre as televisões que estão no campo público e as televisões do campo privado. Ou, talvez de outra forma, as televisões voltadas ao entretenimento e as televisões voltadas à cultura, à informação. Eu acho que essas separa bem. Umas estão claramente voltadas, digamos, ao fomento do consumo, né? E a educação dos consumidores são, na verdade, máquinas de veicular anúncios, né? E entre os anúncios, programas, e nós não. Na televisão pública e cultural, também há emissoras privadas que estão nesta linha de programação cultural, visam a formação de cidadãos, né, para que possam interferir na sociedade para desenvolvê-la, melhorá-la. Eu não tenho uma posição, digamos, absolutamente, totalmente negativa em relação à televisão comercial, vou deixar isso muito claro. Eu acho que o entretenimento, o lazer, prover lazer é uma missão social da mais alta relevância. E eu acho que as pessoas demandam lazer, precisam de lazer e é necessário que diversas instâncias sociais ofereçam esse lazer, entre as quais a televisão, né? Agora, a exacerbação disso, né? A televisão não é só para isso. A televisão é para dar entretenimento, mas também, e constitucionalmente está disposto isso, ela tem que dar educação, informação, né? Ela tem que atender mais amplamente as dimensões necessárias à existência ampla do ser humano. Então, a cobrança que eu faço em relação à televisão comercial é que ela frequentemente é descuidada em relação ao provimento de educação, de cultura, de informação. Ela é muito boa para entretenimento. Já a televisão pública, nós somos razoavelmente competentes em prover educação, informação, mas somos ruins em prover entretenimento. Então, eu acho que dos dois lados ainda tem que melhorar. Em diálogo, em sintonia, porque o sistema de televisão tem que ser complementar, né, e como até, inclusive, novamente, como demanda a Constituição brasileira, aqui no seu artigo 223, temos que ter complementariedade entre os sistemas público, estatal e privado de televisão, e isso é que é o desejável para que a gente tenha uma televisão heterogênea, diversa, atendendo às múltiplas necessidades do brasileiro. Realmente o assunto é complexo. Temos questões no chat. Temos duas colocações bem interessantes. E aqui. Perguntas que já foram colocadas na comunidade. Vamos fazer. Isso, exatamente. Você está vendo as perguntas. Marcelo está falando o seguinte, Marcelo está participando do chat com a gente. Muito bem colocada a missão, deveria ser mais divulgada. Então já está colocada aqui. O Clóvis, que participou, o Solon, desculpe, participou com a gente na comunidade. Se uma emissora concorrente da Globo colocasse um programa educativo no horário da novela das 8, se outro concorrente colocasse uma orquestra sinfônica, e se uma terceira colocasse uma peça de Shakespeare, você, Gabriel, acredita que tendo outras opções o Ibope diminuiria muito a novela global? Não acredito. Não acredito porque existe
A programação de televisão não é feita para pessoas ideais, ela é feita para pessoas reais. Pessoas que têm níveis de educação, níveis de sensibilidade, de formação artística, de formação cultural e, portanto, níveis de sensibilidade, padrões de gosto absolutamente definidos pela sua inserção social, pela sua trajetória de vida, pela educação que tivemos. O Brasil ainda é um país pobre, apesar do desenvolvimento que estamos felizmente tendo, né? Mas é um país pobre, é um país ainda extremamente carente do ponto de vista educacional. Então eu não posso imaginar, né, que nós tenhamos grandes massas, né, uma grande massa, milhões de telespectadores com uma educação refinada a ponto de ter sensibilidade para só se satisfazer com produtos culturais, a meu ver, que são bastante exigentes, sofisticados, elevados, como, por exemplo, a música de concerto, como, por exemplo, a ópera, como, por exemplo, certo teatro. Né? Então, eu acho que as pessoas, de modo geral, procuram um entretenimento mais ligeiro. Então, e não querem... querem uma diversão, né, que, claro, que as faça pensar, né, mas não que demande, que mobilize profundamente o seu cabedal de conhecimentos e tudo mais. Isso é uma minoria de pessoas que quer isso da televisão. Então, quem fizer isso, colocar música clássica contra a novela das 9, vai perder. Vai estar fadado a perder. Feio. Agora uma pergunta, quer dizer, agora está se votando, eu não sei se já se votou, aí o Lancha pode dizer logo em seguida, quando entrar, a questão do retorno do canto e da música para as escolas, na formação. Essa é a discussão da semana, do retorno do canto orfeônico, etc, etc. Quer dizer, talvez essa plateia que está se formando, acho que é uma oportunidade, né? Claro. Porque com certeza tem tudo a ver com uma série de trabalhos que a cultura faz dentro da sua missão, da formação de plateia, espectador. Olha, eu acho o seguinte, existe uma ligação direta entre qualidade de televisão ou programação de televisão e o nível educacional do país onde essa televisão opera. Isso são inextrincáveis. Okay. A televisão é muito cobrada a fazer educação, ou seja, a suprir carências que a rede de ensino existente no país não atende. Eu acho que nós temos que refletir se isso é o papel da televisão. A televisão pode fazer isso, deve fazer isso complementarmente, mas a televisão não deve substituir o sistema educacional. Se nós temos um sistema educacional ruim, não podemos, de modo algum, pretender que nós tenhamos uma audiência sofisticada, como existe, por exemplo, nos países europeus. Se você vai num país nórdico, música clássica, debate sobre filosofia, você encontra no ar às 8 da noite. Não tem novela, tem debate sobre filosofia às 8 da noite. Por quê? Porque o povo é capaz de acompanhar esse debate e se entreter, se fascinar com um debate absolutamente elevado a respeito de filosofia. Quando isso for possível no Brasil, nós teremos essa televisão aqui. Para isso precisamos construir este brasileiro, este cidadão, este telespectador, capaz de ter um cabedal tal de conhecimentos que não se satisfaça com entretenimento barato, ligeiro, vulgar. Né? Se a gente só vai se abster da vulgaridade na televisão, ela nunca acabará, mas ela poderá ser muito contida, né, na medida em que se sofisticarem os padrões de gosto, de sensibilidade, de educação artística e até espiritual do povo brasileiro. Só para fazer aqui um contraponto aí com a questão que o Solo está colocando, né? Na verdade, quando a gente fala em Shakespeare, etc., vamos lembrar que o Shakespeare foi flanelinha de cavalo, né? E era muito popular no seu tempo. Então, na verdade, assim, o que hoje parece uma coisa erudita e tal, o Shakespeare era um flanelinha de cavalos, das cavalariças lá em Londres. Então, era uma pessoa simples, de origem humilde, né, que fez uma obra maravilhosa, que toda a sua qualidade de obra. Mas não pode ter saído. O Shakespeare não frequentou as escolas de Windsor, não frequentou Oxford nem nada. Ele é uma pessoa que vem de origem bastante humilde. Então é uma cultura, uma arte que vem dentro de uma visão bastante, com toda a qualidade dele, mas vem de uma origem humilde, condizente com o nível cultural que existia na população na Inglaterra na ocasião.
Muito bem. Passando um pouquinho aqui esses critérios, então, pessoal, na tela, a missão da emissora, o Gabriel já falou, público-alvo e modernidade. Vamos abordar esses dois critérios, Gabriel? Público-alvo, evidentemente, você faz programas para as faixas de público onde o programa está colocado. Se você vai fazer um programa matinal, você não pode pretender que ele tenha uma grande concentração de público masculino, adulto, porque esse público está trabalhando nesse horário. Essa audiência é majoritariamente infantil e alguma dona de casa também está nesse horário, né? Mas é uma forte concentração de público infantil. Mas nós tivemos aqui uns programas atrás com o nosso querido publisher da editora da Consumidor Moderno, Roberto Meir, que trouxe a questão das microtrends. Sei. Das microtendências, quer dizer, não se definem mais as coisas no mundo somente em cima das mega tendências, como o Toffler, etc. Ele tem toda a razão. E o Penn, que é o assessor da Hillary Clinton, que lançou aquele livro das microtrends. E nessas microtrends ele fala assim, quer dizer, tem coisas que você às vezes vai falar em 2%, 3%, 5% do mercado, mas já é um número importante. Sem dúvida. Então essa microtrend do marido, né, ficar em casa, a mulher ir trabalhar, então você poder, então é uma tendência que começa a acontecer, pelo menos na América eles já mediram, no Brasil não sei ainda se foi medido esse número. Essa minha colocação, evidentemente, está ligada à perspectiva de quem está pilotando uma rede nacional de televisão, a programação de uma rede nacional de televisão, isso. Portanto, macro-mídia, não micro-mídia. Né? Isso, agora, a próprio segmento da televisão enfrentou um processo de segmentação muito intenso, né? Hoje nós temos televisões de todo tipo, como esta, uma televisão na internet, e outras televisões para públicos específicos e tudo mais, onde faz todo sentido isso. Agora, numa rede nacional de televisão aberta, televisão aberta, gratuita, para acesso de todos que tiverem um televisor, aí nós temos um problema complicado, porque são televisões generalistas, televisões que têm que falar para todos os públicos, né? Ou tem que se encontrar, portanto, padrões de linguagem médios capazes de serem compreendidos por todo mundo e capazes de serem apreendidos por quem não tem uma educação muito refinada, ao mesmo tempo que não sejam desinteressantes para quem tem essa educação. Quer dizer, é complicado encontrar elementos de interesse, formatos, gêneros de programa e tal, a forma de se comunicar com esta vasta heterogeneidade do público. E se a gente... agora, há um nível de segmentação que é dado mesmo na televisão generalista, televisão aberta, que é a dos públicos presentes em cada faixa horária. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro monitorando a audiência, fazendo pesquisas para saber quem está assistindo televisão em cada horário e que tipo de pessoa é essa, a gente quer saber o máximo possível, se possível, saber o DNA de cada telespectador para poder focar melhor aqueles conteúdos que a gente oferece. Então, este é um critério importante de definição de programação. Agora, essa questão agora da TV digital e em ela sendo digital, poder não só navegar pelo sistema de broadcast, antenas, etc., mas entrar nos computadores, quer dizer, competir com as televisões, as IPTVs, quer dizer, isso vai dar um nó, né? Um nó no bom sentido, né? Vai ser uma grande possibilidade de você assistir. Por exemplo, a gente abriu o ano de 2008 aqui, anunciando para o nosso Qualinautas que eles podem estar vendo o Q3 no seu celular. Sem dúvida. Já desde o começo do ano a gente já acessa. Se tiver aqui um celular com 3G, que a Vivo já tinha lançado, você está assistindo aqui o Q3, as pessoas na praia, né, foram para a praia, assistiram o Q3 na praia e tal. Como é que é isso? Como é que é essa... Bom, essa tecnologia digital, ela de fato está dando um nó, né, na televisão, e no bom e no mau sentido, em todos os sentidos. Ela realmente é uma grande complicação, né, porque ela simplesmente abriu um horizonte de possibilidades para a mídia como um todo e não apenas para a televisão, né, que ainda está sendo explorado, né. Nós que trabalhamos com televisão hoje, temos muito mais dúvidas e perplexidades do que propriamente respostas, soluções para os desafios que estão colocados. Por exemplo, a internet está crescendo explosivamente, numa velocidade incrível, né, e tirando o público da televisão, né. A televisão está perdendo o público para a internet. Cada vez mais as pessoas ficam mais tempo
diante do computador, tempo que antes era destinado à televisão ou outras formas de entretenimento. Ou então que a gente faz? Ou então fica, como às vezes fica em casa, com o laptop no sofá, na internet, exatamente, né? televisão, Exatamente. começa a ficar uma loucura. Os novos consumidores, isso é uma questão importante para quem quer se comunicar com jovens, tem que considerar isso. O jovem consumidor de informações, né, fica com o computador ligado, o aparelho de som, o iPod, está conversando com a namorada no celular, os jovens trabalham num ambiente, vivem imersos num ambiente multimídia. E quem quiser se comunicar efetivamente com esses jovens tem que considerar isso e, portanto, fazer também produtos multimídia. Né? Nessa nossa questão, nós estamos implantando uma linha de programas para jovens na cultura, já implantamos. Agora, a segunda fase do processo é transformar esses programas em programas interativos e, mais do que isso, se possível, colaborativos, ou seja, programas que tenham conteúdos aportados pelos próprios telespectadores, né, gerados pelos próprios telespectadores, para eles se sentirem, mais do que participantes do programa, se sentirem coautores do programa, co-realizadores do programa. Vou falar nisso, o nosso chat aqui está querendo... e a Sandra Lanza está quase apanhando aqui, porque temos várias questões. Então, vou falar mais rapidinho. Não, imagine. Tá ótimo. O Leonardo, aliás, e o Valdemar, gostaria muito de assistir o programa Q13 em um canal de TV aberto. Os assuntos tratados são de cunho educacional e corporativo. Parabéns, muito obrigado, Leonardo. Vini Alec, eu gostaria de saber do convidado o seguinte: o Brasil é um país pobre, mas nós vemos, por exemplo, a TV americana a mais rica do mundo. Ela está cheia de programas análogos aos casos de família. Então, o problema não é cultural ao invés de econômico. Mesmo que nossos índices melhorem, você, Gabriel, acredita que a TV melhore na mesma proporção? Não, talvez não na mesma proporção. Não existe, digamos, uma relação mecânica entre as duas coisas, né? Está bem apontada a questão dos Estados Unidos, né? Ou mesmo dos outros países europeus, né? Que têm indiscutivelmente níveis culturais e educacionais mais elevados do que os brasileiros. Os europeus mais do que os americanos, e os americanos mais do que nós. Isso não significa que a televisão desses países acompanhe o nível educacional. Né? Eu acho, no caso da televisão europeia, que eu disse que é muito chata, no caso da televisão francesa, que é o jeito de fazer. A coisa, a dimensão de entretenimento na televisão europeia é muito complicada, né? Porque é uma televisão que vem toda uma tradição de televisão pública, sempre teve essa preocupação da educação, da formação. Então é uma televisão que privilegia muito o debate, né? Os gêneros todos de diálogo, de reflexão e tudo mais, e não faz entretenimento com a mesma facilidade e competência com a televisão americana e a brasileira. Mas a italiana tem um pouco mais, né? Tem um pouco mais sem dúvida. Mais agora, quente, etc. No caso dos Estados Unidos, é um país gigantesco, completamente, tem um nível de heterogeneidade muito grande, né? Então, os Estados Unidos, a nós parecem sempre um país avançado, mas também tem muita coisa atrasada, tem muita pobreza no país também, quer dizer, tem grandes desníveis, né? Eu acho que, de certa forma, a televisão lá expressa isso. Agora, eu diria, a televisão pública deles é várias vezes mais forte do que a nossa, existem muitos canais privados também de uma qualidade bastante elevada, quer dizer, não há, infelizmente, uma correspondência automática entre evolução educacional e evolução da televisão, mas existe uma relação, né? De modo só podemos pretender uma televisão de alto nível, de alta qualidade, quando a gente tiver uma evolução dos níveis educacionais. Não tem outro jeito. Muito bom. A gente tem aqui mais alguns conjuntos aqui para colocar para vocês na tela. Conteúdo, inovação e protagonismo social. São critérios de avaliação. Exato. Um pouquinho uma luz sobre isso aqui, Gabriel. Então, quer dizer, quando analisamos um programa, quer dizer, à luz do que é proposto, ele quer discutir o quê? Este programa, isso que se quer, o centro do programa, o que ele vai tratar. Nós já temos a nossa grade,
é o caso de ter um segundo, o que ele está propondo é adequado à missão, ao público, ao que queremos fazer. Então, certos conteúdos não são adequados, são descartados, e outros são adotados de acordo com a lição, a linha editorial da emissora e tudo mais. E às vezes esse conteúdo ele pode estar totalmente adequado, mas está concentrado na grade. Eu acho que até a Sandra tem comentado isso comigo, quer dizer, aqueles conteúdos de balanço social, etc, estavam todos colocados na quinta-feira à noite ou quarta-feira à noite. Agora que eles foram remanejados na nova grade que você colocou, eles têm um outro significado, porque quando eles estavam todos colocados enfileirados, né, naquele horário parecia que os programas se emendavam, não tinha nem uma definição muito clara. Agora você reprogramou isso em horários diferentes. Inovação é um critério muito importante, né, neste momento, né, em que a mídia se diversifica enormemente, em que a televisão perde competitividade. Então precisamos de coisas novas, precisamos surpreender o público com inovações. Sobretudo no caso da TV Cultura, que, como eu disse, vinha com um processo de envelhecimento dos seus programas. Nós temos muitos títulos já com 20 anos no ar e tudo mais. Então estamos precisando aí muito de inovação, né? E protagonismo social, no caso de uma televisão pública, é uma coisa que nós consideramos. Se o programa fomenta, né, no nosso telespectador, né, a ideia desse protagonismo social, de trabalhar pelo outro, de trabalhar, enfim, pelo bem comum, né, então ele é um critério, certamente, que nós consideramos para a colocação desse programa na grade. Rapidamente, mais 3 critérios, que a gente já está chegando ao fim do programa, daqui a pouco nós vamos ter que encerrar. Pois é. Então, rapidamente, interatividade, olha, a internet colocou uma nova realidade, quer dizer, a internet é uma mídia fortemente interativa, né? Quer dizer, é uma mídia onde a pessoa é estimulada a fazer coisas o tempo inteiro, no mínimo clicando daqui para lá. Quer dizer, a pessoa faz a sua programação porque ela navega livremente entre páginas e páginas, muda de site, faz coisas, baixa, enfim, ela interage o tempo inteiro. E a mídia que não tem isso, a televisão é uma mídia que estimula ainda muito a passividade, o comportamento de sentar-se diante do televisor e fruir aquilo que vem sem ter que fazer nada, no máximo ajustando um pouco o volume. Então, isso daí já não dá mais. Tem que ter formas de interatividade que estão sendo feitas hoje através da internet, fomentando essa ideia de que o telespectador trabalhe com um olho no peixe, outro olho no gato, quer dizer, sempre na internet. E o ouvido com não sei o quê. De olho, e nós já pensando na televisão interativa para que o povo possa interagir pelo controle remoto. O negócio é complexo. Eu quis fazer uma informação, né? Não sei se o Gabriel sabe. Nossa ligação com a TV Cultura vem desde o tempo do professor Amora e do professor San Jorge. E aí nós tínhamos lá uma ajuda que nós íamos dar à TV Cultura, que era o quê? Chegava aqueles programas da Sulamita, etc., do São Jorge, que eram à tarde, na época que o Luciano Ramos ainda era professor de História, hein? E aí a gente tinha aquelas aulas, aí respondiam 80% das perguntas, chegavam 80 perguntas, respondiam 10 e ficavam 70. No dia seguinte chegavam mais 80, respondiam mais 10 e ficavam mais 70. Aí nós fizemos um acordo com a TV Cultura, na época o banco que a gente trabalhava, o Elcio, inclusive, o Elcio Deluca era um dos diretores lá, para chegar no final do dia, alguém sair da TV Cultura e ir lá para o banco para editar no videotexto. Então já era o primeiro sinal da interatividade e aquilo começava a gerar. No dia seguinte, as pessoas iam à agência do banco para pegar suas respostas. Claro. Era uma loucura. Então a interatividade é uma coisa que cada das pessoas querem muito. Claro, isso é que nós estamos vivendo aqui neste programa, né? Que as pessoas fazem um programa junto. Então, na televisão aberta, na grande televisão, isso ainda é incipiente. Nós temos que trabalhar para fortalecer isso. Prestígio, né? Vamos passar... Vamos. Prestígio é isso. O prestígio, evidentemente, que o programa ou o apresentador do programa ou as atrações do programa possam trazer à emissora, evidentemente é um critério que é pensado. E a atratividade do programa para o anunciante, né? Isso, mesmo para a televisão pública, é um critério importante, porque nós precisamos de recursos para fazer os programas, né? Nós tivemos essa semana aí um caso que essa questão do prestígio, por que é importante? Até para lembrar vocês, quem pôde assistir o Jô Soares viu lá o Amaral Vieira. Amaral Vieira, ele é um músico, é um maestro, que estava lá no programa do Jô, e a referência dele é que tinha um programa na Rádio Cultura AM.
Quer dizer, então, ele é uma pessoa que é um especialista, que tem um programa de música na Rádio Cultura AM, e estava lá sendo levado numa mídia bastante prestigiosa, né, como músico. Então, quer dizer, talvez assim, a audiência especificamente do programa dele não pode, mas assim, traz prestígio à casa, né? O programa traz prestígio, claro. Né? Muito bom, Sandra. Pois é, a última colocação aqui de hoje, infelizmente, mas nós vamos postar as outras questões na comunidade. Isso. E aí nós entramos em contato com o Gabriel e eu tenho certeza que ele vai na nos medida ajudar, possível, na medida do possível, nos ajudar a responder essas questões. O Marcelo, sobre a questão do entretenimento, ele fala o seguinte: muitas pessoas que conheço assistem televisão justamente para parar de pensar. E detalhe, são pessoas de excelente nível. Aí ele se pergunta o que cada um de nós está fazendo. PS, estou na empresa trabalhando enquanto estudo e torcendo para que nenhum imbecil ache que eu estou me entretendo. Concordo, isso é verdade mesmo. Né? Eu acho, olha, e vamos refletir se não é uma função social meritória, útil e importante da televisão fazer isso, permitir que as pessoas desliguem a cabeça. Né? Veja, hoje em dia, nós qualquer sociedade industrial avançada, como a gente vive, a gente trabalha loucamente, as pessoas têm um nível de... a cabeça é mobilizada muito, né? Então, talvez seja essa função de oferecer entretenimento ligeiro, escapismo e tal, talvez tenha uma utilidade social maior do que a gente imagina e tenha que ser mais melhor avaliada, mas não é o caso, certamente, da televisão que nós produzimos na TV Cultura, onde ela acredita que é possível as pessoas relaxarem, se divertirem, pensando. Muito bem. Sandra, você hoje está numa situação difícil para escolher o livro, hein? É complicado, viu? Mas vamos lá. Posição árdua. Qualidade no atendimento, gentilmente cedido pela editora Qualitmar, que vai para o Marcelo Baikauskas. Então, parabéns, muito bom, Marcelo. Qualinal está novo, participando da comunidade, já postou bastante. Também. Então, mande seu endereço, CEP, tudo bonitinho, para contato, @q3online.com.br, que você recebe aí na sua residência. E muito obrigado pela participação aqui de todos hoje. Foi excepcional. Excepcional, pessoal. Eu só quero agradecer também a todos que estavam aqui pautando o programa conosco, né, trazendo as questões, né, interagindo conosco. Né. Aqui a gente tem falado o seguinte, que as perguntas são tão importantes quanto as respostas. É verdade, sempre. Então, quero agradecer, Gabriel, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua gentileza, pela sua, digamos, doação aí do seu tempo, que eu sei que devem estar aí procurando onde está o Gabriel, Quero agradecer a você por nos ter brindado aí com o seu tempo e com essas informações tão importantes sobre a questão da qualidade da TV brasileira. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar com vocês e acho que posso deixar algum recado para os nossos telespectadores, é que o que fizemos aqui deve ser para o desenvolvimento do Brasil, da nossa democracia, da nossa sociedade, deve ser cotidiano. Discutir a televisão. A televisão é uma coisa muito importante na estruturação deste país, né, na formação das mentalidades, né, então ela tem que ser muito debatida o tempo inteiro. A televisão tem que ser pensada, tem que ser refletida. Vamos fazer isso todos, né, em prol da melhoria do nosso país. Acho que todos estamos querendo isso. Muito bom. Sandra, muito obrigado pelo dia de hoje. Eu que agradeço a você, Valdemar, e agradeço pela aula aqui também, dada pelo Gabriel. Imagina, quem me dera. Pessoal, muito obrigado pelo tempo, obrigado ao pessoal que vai chegar aí. Patrício, obrigado pela canjazinha do tempo aí que você deixou a gente esticar um pouquinho. Até a próxima quinta-feira, AltV, 11 horas da manhã, Q3.